O Atlético de Madrid oficializou nesta segunda-feira a continuidade de Antoine Griezmann no clube. Não dá para dizer que era um dos grandes mistérios, mas era uma interrogante o que aconteceria com Antoine Griezmann na próxima temporada. Por quê? O Griezmann tinha um contrato finalizando com o Atlético de Madrid na metade de 2026, ou seja, estava entrando na última temporada de contrato com o clube. E já no final desse ano de 2025, ou seja, 6 meses antes de terminar o contrato, ele já poderia assinar um pré-contrato com o seu futuro clube e o Atlético de Madrid não ia ter nada muito o que fazer nessa conversa. Então, já se estava levantando por aqui qual seria a decisão do Griezmann para o futuro da carreira dele. Lembrando que o Griezmann tem 34 anos, já deixou a seleção da França, então tá focado 100% no seu clube nessa reta final de trajetória dele no futebol. E os cantos de sereia da MLS, da Liga dos Estados Unidos, sempre atraíram muito o francês, que meio que deixou a entender nos últimos anos que o último clube que ele vai vestir a camisa no futebol europeu vai ser o Atlético de Madrid, porém que ele está disposto a jogar nos Estados Unidos. As declarações do Griezmann, as intenções de final de carreira dele e as ideias do Atlético de Madrid nos faziam pensar se na próxima temporada, se na temporada 2025-2026, o Griezmann continuaria no Atlético de Madrid, porque existia a possibilidade de chegar a algum clube dos Estados Unidos, fazer um pagamento ao Atlético de Madrid e levar o Griezmann, e ele não cumpria esse último ano de contrato com o Atlético. Pois nada disso vai acontecer, parece, de momento, porque o Griezmann assinou a sua renovação de contrato com o Atlético de Madrid até a temporada 2026-2027, ou seja, até a metade do ano de 2027, ou seja, até os 36 anos dele, o Griezmann, em teoria, jogaria no Atlético de Madrid. Primeiro, a gente precisa sempre lembrar da importância do Griezmann para este Atlético de Madrid. São 9 temporadas do Griezmann no Atlético, ele chegou na temporada 2014-2015, e sempre se teve a expectativa dele se tornar o grande jogador do Atlético de Madrid, bater recorde de gols, de número de jogos e de ganhar títulos, né? Só que aí teve aquele momento em que o Griezmann decide trocar o Atlético pelo Barcelona e ali meio que se quebra a relação que o torcedor tinha com o Griezmann, que era sempre de o cara que escolheu a gente, tá aqui para se tornar o maior do clube. Tem até aquela frase da esposa do Griezmann que fica muito famosa, do documentário que ele faz, do documentário que ele fica no Atlético antes da temporada seguinte, depois ele vai pro Barcelona, que ela diz: no Barça você vai ser um mais, no Atlético de Madrid você tá para ser o maior da história. Mesmo assim, o Griezmann decide ir pro Barcelona, e o que acontece nisso tudo? Que nessas idas e vindas, o Griezmann não tem nenhum título de La Liga, porque quando ele estava no Atlético, quem ganhou foi o Barça, quando ele foi pro Barça, quem ganhou foi o Atlético. Então, no final das contas, ele não conseguiu ainda na sua carreira, apesar de 9 temporadas no Atlético, somando as duas partes, ele não tem La Liga. E o elenco do Atlético que estava com o Simeone no período que o Griezmann estava no Barcelona, assim que conquistou o título. Mas a gente está falando do maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, 197 gols, o maior artilheiro da história do Atlético na Liga dos Campeões, o cara que é o 8º com mais jogos com a camisa do Atlético de Madrid, 442, o cara que marcou o primeiro gol da história do Metropolitano, um cara que perdeu o carinho do torcedor, perdeu a camisa 7, depois volta ao Atlético de Madrid, recupera essa conexão com a torcida e volta a vestir a camisa 7. Então são muitas nuances de idas e vindas da história do Antoine Griezmann com o Atlético de Madrid, mas essa renovação de contrato dele vai no caminho do que se imaginava que se poderia desenhar para a saída do Antoine Griezmann no Atlético. Primeiro dizer que na temporada passada ele começou a temporada muito bem, assim como todo o Atlético de Madrid, mas a partir do início desse ano teve uma queda de rendimento, assim como todo o Atlético de Madrid, mas ele disputou 53 jogos e participou da participação de 25 gols com o Atlético, 16 assistências, 16 gols e 9 assistências. O ponto é que
Com essa renovação de contrato, a linha que nos dá a entender é que o Griezmann vai entender o papel dele na próxima temporada no Atlético de Madrid. E aí eu nem tô contando tanto o Mundial de Clubes, porque em princípio tudo indica que o Atlético não vai fazer contratações pro Mundial de Clubes, mas sim deve depois ter algumas saídas e algumas chegadas pós-Mundial de Clubes, já pensando na próxima temporada. E tudo indica que o papel do Griezmann na próxima temporada, que o Simeone foi nos dando umas pistas agora no final dessa última temporada, pelo menos em La Liga, é de que o Griezmann já não é titular e já não é titular absoluto desse Atlético de Madrid. Óbvio que se ele recuperar a melhor versão física, que se ele conseguir recuperar o melhor nível de futebol, que em termos de qualidade ainda estamos falando de um dos melhores jogadores do elenco do Atlético de Madrid. Talvez hoje, em termos de qualidade, ele só seja superado pelo Julián Álvares, porque aí eu nem tô considerando, assim, específicos em posições, porque o Sorloth, por exemplo, na posição centroavante é muito bom, meio-campistas, a gente tem defensores, mas eu tô falando como um geral. Talvez só o Julián Álvares supere em qualidade supere ou iguale o Griezmann nessa qualidade de jogador, na qualidade de jogador mesmo. O Griezmann ainda tem esse diferencial. O ponto é que ele tá mais velho, fisicamente ele já não é aquele jogador que conseguia fazer absolutamente tudo com o Atlético. Eu sempre trouxe muito aqui que o Griezmann era muito o que o Simeone desejava de um atacante, que não é só um atacante. O Griezmann recuperava a bola, construía a jogada e finalizava. Ele fazia absolutamente tudo. O atacante que melhor defendeu que eu já vi jogando. Então, mas tudo isso com o passar dos anos e com o físico foi caindo. Pelas ideias que o Atlético tem para montar o elenco para a próxima temporada, tudo indica que o Griezmann vai passar a ser aquele reserva de luxo, né? Meio que o Modric foi para o Real Madrid nessa última temporada. O cara que é um extra classe, um jogador com uma qualidade absurda, mas que no novo caminho de para onde o clube quer ir é o cara que entra para mudar o jogo, né? Então parece que vai ser assim em teoria, e eu digo última temporada do Griezmann com o Atlético, porque ele assina a renovação até a metade de 2027, mas ele faz isso por uma questão salarial. O Griezmann tem um salário que ronda os 8 milhões de euros, ele assina a renovação com o Atlético e aceita uma redução salarial que nada mais é que dividir em duas partes os 8 milhões de euros da próxima temporada. Então ele vai cobrar 4 milhões na temporada 25-26 e 4 milhões na 26-27, isso informações da imprensa aqui da Espanha, de que aconteceu isso, por isso essa renovação de contrato. E também meio que se dá como certo de que a temporada 26-27 o Griezmann vai cobrar esses 4 milhões, mas o mais provável é que ele não fique no Atlético de Madrid. Que igual que seria próxima temporada, já seria meio que a última temporada dele, vai continuar sendo, porque a ideia é que a partir da próxima Copa do Mundo, que o Griezmann não joga porque ele já deixou a seleção francesa, é que ele vá mesmo jogar nos Estados Unidos, mas o Atlético faz então uma renovação para fazer com que a folha salarial não fique tão pesada para a próxima temporada, dividindo o salário do Griezmann. O Griezmann ajuda o clube nisso, porque ele aceita essa divisão do salário dele em 2 temporadas e facilita que o Atlético tenha mais massa salarial para contratar e para inscrever jogadores na próxima temporada. Então é o acordo do Griezmann com o Atlético e também possibilita ele, no ano que vem, algum clube pagar por ele para ter ele, enquanto ainda jogador do Atlético, tendo que pagar algum valor, ou ele rescinde com o Atlético nesse último ano, mas cobra o valor do salário da temporada seguinte. Então, nada mais é que o Griezmann decidindo que ele aceita o papel dele para a próxima temporada, o Atlético garantindo que vai ter um cara de extrema qualidade que talvez não vai conseguir jogar tudo que já jogou pelo clube, mas vai estar ali para ajudar no elenco, ou seja, mantém essa qualidade do Griezmann. E o Griezmann aceita, meio que ajuda o Atlético nessa questão da construção do elenco para as próximas temporadas, não perde nada e tudo meio que fica num acordo, né? Então, e ainda o Griezmann fica com essa possibilidade aberta de, na próxima temporada, quem sabe, conquistar o primeiro campeonato espanhol dele, que é um título que ele ainda não tem. Ele tem 3 títulos com o Atlético de Madrid, nessas 9 temporadas, somando antes e depois da ida para o Barcelona. Supercopa da Europa na temporada 2018-2019, Europa League na 17-18 e Supercopa da
Espanha na 14-15. Então ele tem 3 títulos, mas ele não tem La Liga, porque ele não conquistou nem com o Atlético e nem com o Barcelona. E o Antoine Griezmann é um cara que vai estar com o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes e vai iniciar dessa forma o que pode ser o último ano dele como jogador do Atlético, um cara que já está na história do clube e vai utilizar meio que essa última dança dele com o Atlético de Madrid para finalizar essa passagem, que talvez poderia ter sido mais vencedora se ele não tivesse ido para o Barcelona, mas que de qualquer forma vai ter um começo e um fim do tamanho do que representa Antoine Griezmann pro Atlético de Madrid, pro torcedor do Atlético de Madrid.